Quero dizer aos irmãos que ainda está ancorado o meu coração no tema discípulo de Jesus. E durante essa semana, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração a respeito disso. Falamos sobre incredulidade e falamos sobre dureza de coração na ceia do domingo passado. E ainda ficou no meu coração ancorado algumas indagações sobre o exemplo dos discípulos de Jesus. E hoje o tema da nossa mensagem será a força do verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? E eu tenho algo a revelar para vocês daquilo que o Espírito de Deus revelou ao meu coração. João capítulo 15. Uma palavra muito conhecida, mas existe fonte da revelação de Deus nessa palavra. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que Deus quer falar conosco ainda hoje. Se você puder, antes, se você já achou o texto, curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é fonte de águas vivas para o coração sedento. Ela é o maná no nosso tempo de deserto, Senhor. Ela é a nossa sombra no sol escaldante desse mundo. E é por causa dessa palavra que ainda estamos de pé. Ó Deus, que o fluir dessa palavra possa produzir uma vida, a sua vida no coração de cada discípulo aqui nessa noite. Daqueles que estão me vendo e ouvindo pelas redes sociais, Senhor. Ó Deus, traga também essa revelação. Que não fique somente em palavras humanas ou um toque humano, mas toque divinamente em cada coração. Ó Espírito de Deus, salve-nos nessa noite. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, apresente Jesus para eles por intermédio dessa palavra. E para aqueles que são discípulos, traga neles responsabilidade, senso de discípulo verdadeiro. E que tudo que é falso, que está ainda no nosso coração, o Senhor possa nos limpar. Traga uma revelação profunda e poderosa sobre nós, por intermédio da tua doce e agradável palavra. Esse é o nosso pedido, Pai. E no nome de Jesus, o seu Filho, nós te agradecemos. E quem crê nessa palavra, diga amém. Vamos aplaudir a Deus pelo poder da palavra de Deus. Bem forte para o Senhor. Palavras de Jesus aos seus discípulos no caminho do Monte das Oliveiras. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados vocês nada podem produzir. Qualquer um que separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês
estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade, quando demonstram maturidade, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Amém. Maturidade. Existem muitos discípulos de Jesus, mas muitos discípulos imaturos. E a força de um verdadeiro discípulo está na sua maturidade. Diga-se comigo, a força para aqueles que almoçaram agora. A força do verdadeiro discípulo de Jesus está na sua maturidade. Essa é a diferença de um verdadeiro discípulo de Jesus e um suposto discípulo de Jesus. Nós estamos falando sobre as últimas horas de Jesus com seus discípulos antes da entrega dele aos seus algozes, antes da entrega dele aos seus inimigos. Nós estamos falando sobre as últimas palavras do Mestre Jesus, antes dele ser entregue ao Sinédrio, antes dele ser entregue a Pilatos e antes dele ir para a cruz. Nós estamos dizendo o discurso de Jesus quando ele sai do cenáculo, quando ele sai do momento da ceia. Jesus sai do momento da ceia, depois que Judas também sai, depois que ele faz a celebração da ceia, depois que ele mostra os dois atos de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando você olha para o cenário, o que me chama muita atenção no cenário da ceia é que Jesus tem duas amostras de quem quer ser discípulo de Jesus. E quando Jesus quer ensinar alguma coisa, Jesus não ensina com palavras, Jesus ensina com a sua própria vida. E aí está também uma das características poderosas de quem é um discípulo de Jesus. Então, um discípulo de Jesus, diga assim, um discípulo de Jesus não ensina apenas com palavras, mas com ações. Um discípulo de Jesus ensina com a sua própria vida. Então Jesus tem dois gestos que chamam muita atenção na ceia, no momento que Jesus está com seus discípulos. Dois gestos que para mim são atos proféticos para abrir o entendimento dos seus discípulos. O primeiro, o lava-pés, que a gente sempre faz aqui na igreja. E o segundo, a ceia, quando ele pega o pão e pega o vinho, e era vinho de verdade, não era suco de uva não, para quem acha que era suco de uva, era vinho de verdade, vinho de verdade. E quando ele pega o vinho e pega o suco, e ele diz, ele pega o vinho e ele pega o pão, e ele diz assim, aqui está o meu corpo e aqui está o meu sangue. E ele faz um ato. E quando Jesus faz isso, ele nos ensina pelo menos duas grandes lições, para a gente dar um pano de fundo para a entrada do que é um verdadeiro discípulo. Primeiro, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele diz, serviço de submissão. E quando ele parte o pão e divide o seu sangue como símbolo do vinho, ele está dizendo assim, renúncia, entrega a sua própria vida para o reino de Deus. E aí Jesus está ensinando que a força de um verdadeiro discípulo dele está na sua entrega e no seu serviço. E aí ele sai desse cenário e agora ele está indo para onde? Para o jardim do Getsemane. É escuro, ninguém sabe mais ou menos o horário, mas ele está indo e ele, saindo do cenário, ele começa a discursar. E qual é a discussão? Qual é o assunto? É esse que a gente leu.
Eu tenho quase que certeza absoluta que Jesus passa por algumas videiras. E aí Jesus, como ensina com a vida, eu tenho certeza que o ensino pedagógico de Jesus, ele passa por algumas videiras, ele diz assim: olha, eu sou como essas videiras. Ele está andando com os discípulos e está mostrando a videira e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ele usa a ilustração da videira, e isso fica muito claro, a ligação desse serviço, dessa própria condição de ser um discípulo de Jesus, dessa entrega. Por quê? Porque falar de videira para um judeu era muito natural, porque a videira era símbolo da nação de Israel. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Isaías capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 1 ao versículo 8. Olha como, quando se fala de videira para um judeu, como eram aqueles seus discípulos, eles entendiam qual era a videira. Quem é de fato a videira? A videira é o povo de Israel. E aí nós vamos mostrar aqui nesse texto, isso é um dos textos, Salmos capítulo 80 também vai dizer, mas o que me chamou a atenção foi Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: vou cantar um cântico para o meu amado, uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo e arrancou o mato, plantou as melhores videiras, construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha da qual se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo o que ele conseguiu foi uvas azedas. Agora preste atenção no que eu estou dizendo. Vocês que vivem em Jerusalém, Judá, o que acham que está acontecendo entre mim e a minha vinha? Lembre-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela, para que não produza o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, eu vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha. Eu vou arrancar a cerca que deixa de ser arruinada. Eu vou derrubar os portões e deixar para ser pisada, e vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar de conta, e vou dar ordens às nuvens para que não chovam sobre aquela vinha nunca mais. Quem é a vinha? A vinha era o povo de Israel. Então, quando ele falava sobre vinha, ele falava muito bem, a vinha era o povo de Israel. E o mesmo tema que a pastora Josi começou aqui, movida pelo Espírito, dizendo, Deus usa Jeremias. Para quem está fazendo o curso, vai ficar mais fácil você entender, né? Alguém está fazendo o curso? Vai ficar mais fácil para você entender. Jeremias é contemporâneo desse camarada aqui, do Isaías. Estão tudo na mesma pegada. Lembra do mapinha que eu mostrei para vocês? Isaías está profetizando, dizendo que Israel precisa se arrepender, Israel precisa se posicionar. Também Jeremias diz, só que aqui Deus usa Isaías dizendo que o povo de Israel era uma vinha. No que a pastora Josi leu, o povo de Israel era um barro. De qualquer jeito eles iam ser amassados, né? O barro ia ser amassado e a vinha também ia ser esmagada. E por que a vinha e o barro iam ser esmagados? Por causa do seu posicionamento, por causa da sua falta de consciência do que é ser um israelita, um hebreu, alguém que foi chamado por Deus, alguém que deve tomar uma posição porque Deus o chamou. E quando nós não tomamos uma posição, quando Deus nos chama, então Deus precisa tratar com a gente. E é isso que a gente precisa tratar nessa noite. É isso que o Espírito de Deus me chama a atenção para os discípulos de Jesus. Nós precisamos parar o ciclo do fracasso. Israel foi chamado para contar as maravilhas de Deus. Até Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo bem. Mas aí quando o povo cresce no Egito,
Quando o povo cresce, Deus levanta um grande homem chamado Moisés, e Moisés passa a ser um estadista, um legislador, arranca o povo do Egito, o povo sai, de novo o curso, o povo sai de lá, do Egito, passa pelo deserto, entra na terra prometida, e quando eles estão entrando na terra prometida, é o que a gente sempre aprendeu lá no curso, todas as nações já sabiam quem era o Deus de Israel. Enquanto era Abraão, Isaac, Jacó e José, ninguém sabia quem era o povo de Israel. Mas quando Deus arranca eles do Egito, e quando eles passam pelo deserto, as nações de Canaã, da terra prometida que Deus falou que ia levá-los para lá, todo mundo já sabia quem era Deus. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que há uma responsabilidade, ou houve uma responsabilidade sobre o povo de Israel, para eles serem um povo que proclame a palavra de Deus para as outras nações. E Israel fracassou. Diga assim: Israel fracassou. O que era para eles fazerem, eles não fizeram. Aí o que Jesus faz? Muda a história. Deus, com seu amor infinito e maravilhoso, envia Jesus. Jesus então agora é o plano perfeito de Deus para o mundo. Agora não será só Israel responsável para que seja proclamado as maravilhas de Deus. Agora todos nós que somos discípulos de Jesus, somos responsáveis para proclamar as maravilhas de Deus. O reino de Deus precisa ser proclamado para as outras nações. E aí Jesus chama os discípulos e diz para ele que são eles que vão fazer isso. É nós que somos responsáveis para proclamar o Evangelho. É você, discípulo de Jesus. É você que já foi escolhido. É você que já foi chamado. É você, é sobre você que está a responsabilidade de anunciar as maravilhas de Deus. É você que é sal, é você que é luz, é você que vai iluminar, é você que vai mudar a história de pessoas. Deus quer usar você nessa noite e quer te atender sobre isso em nome de Jesus. Há um ciclo de fracasso, e nós precisamos romper com esse ciclo. Eu e você precisamos romper com esse ciclo. Nós precisamos romper com esse ciclo de fracasso, e vamos revelar o reino de Deus às pessoas. Não deixe que essa cadeira fique desocupada. Olhe para ela, aqui você está sentada. Essa cadeira não pode ficar mais desocupada. Essa cadeira ela tem que ficar ocupada com você. E as que estão lá fora tem que ser ocupada pela sua família, pelos seus amigos e por aquelas pessoas que ainda vão vir por Jesus. Mas não, precisamos multiplicar na nossa vida. Precisamos multiplicar nesse lugar. Se você não sente saudade de estar aqui, tem alguma coisa errada. Se você não sente saudade de estar aqui, tem alguma coisa errada. Você precisa sentir saudade. A força de um discípulo de Jesus, ele envolve consciência de lugar e a seriedade daquilo do que é santo. Consciência de lugar. Jesus escolhe 12 e leva eles para um lugar para revelar a eles os mistérios de Deus. Quando você vem para um culto, você tem que vir como um coração de Abel. Eu estava cantando aqui junto com vocês e entregando o meu culto a Deus, e eu dizia assim comigo: Senhor, eu quero fazer deste lugar o que Abel fez na sua entrega. A entrega de um coração puro, a sua oferta diante de Deus. Considerar que esse lugar aonde nós estamos é santo. Escolhemos esse lugar para santificar no nome de Deus.
Eles estavam no cenáculo santificando o lugar. As palavras de Jesus eram palavras santas que vinham direto de Deus para eles. O que sai desse altar, sai palavras de Deus que sai ao teu coração. Esse lugar, nós precisamos ter esse tipo de consciência de lugar. Precisamos ter essa seriedade daquilo que é santo. O discípulo precisa saber que ele é discípulo não por circunstância. Nós somos discípulos por vocação. Quantos dos seus amigos não foram escolhidos? Quantos dos seus amigos ainda não foram salvos? Você pode mensurar quantas pessoas já morreram sem salvação? Quantas pessoas da sua família já morreram sem Jesus? Quantos amigos seus já morreram sem Cristo? Quantas pessoas estão em lugares terríveis? Que era isso que Satanás queria fazer com você, mas Deus te vocacionou, Deus te escolheu, e você está como um discípulo de Jesus. O que era para dar errado, deu certo na sua vida. É isso que você deve ser grato, e era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Vocês precisam ser gratos, porque eu tirei de vocês. Da onde eu tirei vocês? Você que é filho de discípulo de Jesus, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, agradeça a Deus, porque o seu pai é salvo, a sua mãe é salva. Agradeça a Deus, porque quantos amigos meus que não tiveram pais salvos têm uma vida traumatizada por causa da bebida, por causa do roubo, por causa das agressões. São homens com traumas, mulheres com traumas, porque Satanás usou os seus próprios pais para traumatizá-los. Agradeça a Deus porque o seu pai é salvo. Agradeça a Deus porque Deus te escolheu agora na sua juventude. Agradeça a Deus. Era isso que Jesus queria falar com seus discípulos. Era isso, era essa a lição de Jesus para eles. O discípulo de Jesus precisa cumprir princípios do reino de Deus. O princípio do discípulo de Jesus é apresentado pelo próprio Jesus. Façam tudo o que eu estou fazendo, se pareçam comigo. Você que é discípulo de Jesus, vai uma pergunta para você: você tem se parecido com Ele? A força do verdadeiro discípulo de Jesus e a força do discipulado de Jesus é: se pareçam comigo, porque eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem ligados em mim, todo ramo que estiver ligado em mim vai dar fruto. Vai dar fruto. Não tem como um ramo estar ligado na videira e dar frutos, e dá laranja, dá abacaxi. Todo ramo que está ligado na videira tem que dar uva, tem que dar a essência da videira. Ele ainda diz mais: se vocês estiverem em mim, vocês farão obras maiores do que eu estou fazendo agora. O mínimo para quem está ligado em Jesus é fazer pelo menos igual o que Jesus já fez. Esse é o mínimo. O máximo é fazer mais do que Jesus fez. Muitas vezes não encontramos respostas na nossa caminhada com Jesus e ficamos como um cego no meio de um tiroteio, parecendo que a gente nem tem Jesus. Somos discípulos que nem parece que temos Jesus. Somos discípulos e não sabemos quem é o nosso mestre. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para que você encontre respostas de um discípulo. Você precisa encontrar essa resposta.
A sua força no discipulado de Jesus está em você amar. Sua Bíblia ainda está aberta? Sua Bíblia está aberta, irmão? João capítulo 14 agora. João 14. Olha o princípio de quem é discípulo de Jesus. 14, 23 e 24. Aonde está o fundamento de quem é discípulo de Jesus? Aonde encontraremos respostas para o nosso discipulado com Jesus, para o nosso andar com Jesus? Versículo 23 diz assim: porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Repetindo, um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. E o que a gente vê hoje? O que nós estamos vendo hoje? Um mundo que ama mais ou que odeia mais? Seja sincero, discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? O que nós estamos vendo hoje? Mais amor ou mais ódio? Mais paz ou mais guerra? Então um mundo sem amor, é isso que Jesus está dizendo. Um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Por quê? Porque eles estão cegos. Se alguém me ama, agora Jesus continua, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra com o amor maior, com o maior cuidado, e o meu Pai o amará. Nós vivemos nele. Não me amar significa desobedecer minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Se vocês não acreditarem que eu, pastor Paulo, discípulo de Jesus, estou sendo enviado por intermédio de Jesus, nada do que sai de mim vai trazer impacto para a sua vida. Eu acredito que eu sou legitimizado e autorizado para falar em nome de Deus. E tudo que eu falo em nome de Deus. Essa é a certeza da reprodução que eu tenho no ministério de Jesus. Essa é a certeza que você tem que ter quando você é um discípulo de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Jesus disse assim: se vocês não acreditam que eu sou enviado do meu Pai, nada do que eu estou falando vai trazer mudança na sua vida. Então, preste atenção. A partir de agora, acreditem que eu sou enviado do meu Pai, porque tudo que eu estou dizendo para vocês é o meu Pai que está falando. Tudo que eu estou dizendo aqui nesse altar é Deus que está falando com você, para você ser um discípulo melhor. Essa é a intenção. Esse é o verdadeiro discipulado. Então a regra é amar como Jesus nos ama. É amar como Jesus nos ama. Com quem a gente está mais parecido. Se nós estamos ligados na videira, precisamos ser igual a Jesus. Nossos frutos são resultados dessa ligação de Jesus, é a videira. Eu me pareço mais com Jesus ou eu me pareço mais com a minha humanidade corrompida? A minha humanidade corrompida está mais em evidência ao ponto de manchar o reino de Deus? Você tem sido mais alguém que conduz alguém para o reino ou alguém que afasta as pessoas do reino de Deus? Se pergunte. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus ou um espião no reino de Deus? Eu e você precisamos entender isso. O discipulado com Jesus é com discípulos parecidos com Ele. Eles criam uma personalidade, uma identidade de quem é discípulo. E todo discípulo deve se comportar como seu mestre. É uma reprodução. E isso em qualquer âmbito espiritual, emocional e familiar. É através do comportamento que sabemos a quem a pessoa pertence no mundo espiritual.
Os discipulados apresentados por Jesus era para que os discípulos se parecessem com ele, realizando as mesmas obras que ele realizou. Ou seja, é preciso viver a essência da vida de Deus para não haver nenhum nível de contradição na minha fala e na minha ação. Alguém já assistiu aquele? Vou indicar. Quem já assistiu, assiste de novo. Faça o que eu faço, mas não faço o que eu digo. É o nome de um filme. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu... Não. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Conta a história de uma igreja que o pastor era uma coisa em cima do púlpito e quando ele descia, ele era outra pessoa. Os membros eram uma coisa dentro da igreja e lá fora eles eram outras pessoas. Nós precisamos romper. Nós precisamos romper com essa falsidade. Nós precisamos romper com isso. Eu e você somos discípulos de Jesus. E quem é discípulo de Jesus, ele é parecido com ele dá testemunho, ele dá fruto. E através desse comportamento, é através das suas obras, é através da essência de Deus, não há contradição. O discípulo precisa chegar a esse nível de saber olhar para a vida de Jesus e identificar que o seu comportamento está de acordo com a sua palavra. O que eu falo, eu estou vivendo. O que eu falo, eu vivo. E o que eu vivo, eu falo. Nós temos que falar a mesma coisa. Existe essa linguagem no reino de Deus. O grande problema é que nós estamos criando dialetos dentro da própria igreja de Jesus. Há uma diferença de dialetos e linguagem. Nós olhamos aqui para o nosso país é cheio de dialetos. É cheio de dialetos, modos de falar. Nós estamos dentro do mesmo Brasil, mas cada coisa tem um significado diferente. Você está aqui em São Paulo, um objeto é falado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro é de outro jeito, na Bahia é de outro jeito, no Ceará de outro jeito, em Santa Catarina é de outro jeito. A mesma coisa falada de jeitos diferentes. Sabe qual é o nome disso? Dialetos. Dialetos. O que é falado no altar, você deve replicar isso. O que a Bíblia está dizendo, é isso que você replica. Você não replica o que você acha, você replica o que a Bíblia está dizendo. E se a Bíblia está dizendo ame, é para a gente amar. Se a Bíblia está dizendo para a gente obedecer a palavra, é para a gente obedecer. Porque isso vai trazer resultados maravilhosos para a minha vida e para a sua vida. O Senhor está dizendo para a gente ser obediente, porque isso vai trazer resultados tanto na área física, emocional e espiritual. Jesus está dizendo isso para que haja mudanças radicais na nossa vida. Então eu preciso me conectar com a minha linguagem. Eu me conecto com aquilo que eu falo e conecto a minha postura. O meu comportamento é o que a gente precisa fazer. Quem é discípulo de Jesus, a gente precisa sustentar essa linguagem do reino de Deus. Nós precisamos persistir nos discursos que Jesus falava. Se Jesus arrastava uma multidão, é porque ele não era só uma pessoa que falava. Ele falava e andava conforme ele falava. Aí está a diferença de Jesus e dos fariseus. Por isso que muitas vezes as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: como ele nos ensina com autoridade. A autoridade está onde? A autoridade estava na postura de Jesus. Essa era a autoridade. A autoridade está na postura de quem é discípulo de Jesus. Essa é a autoridade de quem é discípulo de Jesus. E quando Jesus falava, as coisas mudavam. A história das pessoas mudavam, porque o que Jesus falava era o que Jesus fazia. O que Jesus falava era como ele andava. Ser discípulo de Jesus
é ser uma pessoa diferente, é iluminar nas trevas, é salgar, é mudar. Se alguém está falando um palavrão, você olha para a pessoa e fala assim: você sabe que isso não faz bem para você, isso está trazendo consequências para você, muda a sua postura. Discípulo de Jesus não fala palavrão, discípulo de Jesus é bom pagador, discípulo de Jesus anda com Jesus, o que ele fala, ele cumpre. Esse é o discípulo de Jesus. Esse está ligado na videira, esse com certeza é um ramo, não é um ramo infrutífero, mas é um ramo frutífero, é um ramo que vai dar fruto, e esse fruto vai permanecer. Permanecer. Eu preciso reproduzir a linguagem do reino, eu preciso transformar vidas, eu preciso transformar o lugar aonde eu piso. Israel fracassou. Aonde colocar as plantas dos seus pés, eu vou te dar, Josué. Mas essa também tinha uma condição: você vai colocar plantas, eu vou te dar, mas tudo que eu falar, vocês vão mudar a cultura de Cananeia, vocês vão mudar a cultura de Caná, vocês vão mudar a cultura de Canaã. É vocês que mudam a cultura, não é a cultura de Canaã que vai influenciar vocês. O grande problema é que quando a gente entra numa empresa, a cultura da empresa nos contamina. Quando a gente vai para a faculdade, cristãos que ao invés de ir e falar, Deus abriu a porta para ele estudar, para ser melhor, para ganhar mais, para abençoar mais a obra de Deus, aí Deus abre uma porta para ele fazer uma faculdade, fazer um curso, ao invés dele ir lá, colocar a planta dos pés e implantar a cultura do reino, ele é influenciado pelo lugar. Você influencia, você é ramo, você dá fruto, porque se você não der fruto, ele arranca você. Sabe por que veio essa pandemia do inferno? Para mostrar que tinha muito ramo que não dava fruto. Por isso que tem um monte de igreja vazia. Deus falou para mim: não se preocupa não. A gente não precisa se preocupar. A igreja não é do pastor, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do mestre, a igreja é de Jesus, é Ele que cuida dela. Xarabassuri calabás. Ele que cuida dela. Por isso que eu prego. O último discurso de Jesus. Jesus falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Uma multidão andava com Jesus, todo mundo se foi. O discurso foi duro. Jesus olhou para todo mundo, e aí, vocês também não vão? Pedro disse: para onde a gente vai? O discurso é duro, mas é isso que me faz ser salvo, é isso que me faz ter vida eterna. Não importa se o seu discurso é duro, lá onde você trabalha, você pode ser um discípulo diferenciado. O discurso pode ser duro, mas é um discurso com amor, é um discurso que tem uma direção, é um discurso que leva a pessoa a pensar, que leva a pessoa a refletir. E isso que Deus quer fazer no nosso meio nesse tempo, é nesse tempo de pandemia que a igreja vai crescer, é nesse tempo de pandemia que Deus está podando o teu povo, porque haverá sobre nós um grande mover de Deus. Deus está podando. Diga assim: Deus está podando. Diga assim: Deus está podando. Diga assim: Deus está podando. Deus está podando. Deus está podando para vir frutos que vão permanecer. Frutos que vão permanecer. Ainda que a videira fica com uns 4 raminhos, vai dar produção. Recebe aí, meu irmão, recebe. Jesus chamou, foi 70 ramos no início, 70 ramos, a videira tinha 70 ramos, no
no final só ficou 11 ramos, mas é esse 11 ramos que abalou a terra. Mandarábia sore calabasuri minas. Ganai comandarábia suri calabas. Às vezes a gente fica preocupado com a quantidade de ramos. Não se preocupe, se você é ramo frutífero, denai combadavassuri calabas, vai acontecer. Não fica triste não. Nananai comandarabasuri calabas, nanai comandarabasuri calabas. Precisamos pregar o evangelho autêntico. Precisamos. Só o evangelho autêntico, o evangelho puro vai transformar as pessoas. Só o evangelho puro vai trazer libertação e cura. As ações de Deus, magníficas de Deus. Quando o nosso entendimento abrir, muitos discípulos de Jesus estão com Jesus, mas o seu entendimento ainda está fechado. É como nós dissemos isso na ceia passada. Muitos estão indo para Emaús, outros estão voltando para Galileia, muitos estão descendo, mas estão perdendo, porque ainda o entendimento não foi aberto. Mas recebe, porque virá um sopro de Deus, um sopro do Espírito de Deus, que vai abrir o seu entendimento. Não são homens, não são fábulas, não são fantasias que abrem o nosso entendimento, não são palavras humanas, mas são homens cheios do Espírito Santo, falando pelo Espírito Santo, que abre o entendimento para o evangelho puro e autêntico de Jesus. O que eu e você, discípulos de Jesus, precisamos entender que existe sobre nós uma autoridade. Uma autoridade, você não foi chamado, existe uma autoridade. Você está legitimizado para falar em nome de Jesus. Não é o pastor, não é o obreiro, é você que é discípulo de Jesus. Fale para Jesus. Pare de colocar responsabilidade em líderes. Pare de colocar responsabilidade só em mim, na pastora Josi, nos líderes aqui. Você é uma bomba atômica na mão de Deus. Você pode falar em nome de Deus. A igreja falou, nós precisamos levantar diácono para distribuir aqui algumas coisas aqui na igreja, melhorar nossa assistente social. Levantaram 7 no meio, estava o Felipe. Quando a igreja foi perceber, o Felipe não tinha nada a ver com o diácono. O Felipe era um evangelista. Os homens ainda podem confundir o seu chamado. Os homens podem confundir o seu chamado, mas foi Deus que te vocacionou. Foi Deus que te vocacionou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te levantou. Nanai comandarabashuri calabas. Neishinunai comandavassorias. O reino de Deus tem uma linguagem. E quando a gente fala em dialetos, a gente começa a confundir a igreja, a gente confundir as pessoas. Quando a gente começa a falar o que a gente acha, não falamos o evangelho de Cristo. Os fariseus, eles interpretavam a lei do jeito deles. E quando eles falavam, ninguém sentia nada. Mas quando Jesus falava, eles diziam assim: nossa, ele fala com tanta autoridade. Porque Jesus só não falava da letra, havia um espírito. Tem que sair da sua boca uma palavra vivificada. Paulo era fariseu, e ele falava assim: ó, eu sou fariseu, eu sou da tribo, desde pequeno, mas
a letra pode matar, a letra é morta, isso daqui é morto, isso aqui não traz significado nenhum, se não houver o Espírito soprando. Não seja um fariseu, seja um discípulo, ainda que simples, mas seja um discípulo que fala e se comporte. Se for você pregar, não roube, não é para roubar. Pague as suas contas, pague você também. Não dá calote em ninguém, não dê calote. Devolva o troco, não minta, não seja falso. Não seja você. Se você falou, faça o que você falou. O ministério de Jesus avançava, e da sua igreja avançava, porque tudo que eles falavam, eles viviam. E está faltando isso hoje. Está faltando. Se for possível, se cale. Se for possível, se cale. Tem hora que Deus coloca a gente para ficar calado. Ainda que seja por um momento. Se cale. Se cale. Se cale. Toda vez que uma pessoa se aproximar de você, ela precisa ver esperança. A igreja é a esperança do mundo. Diga assim, levante a sua mão e diga assim: e eu sou uma extensão dessa esperança. Por isso que você é ramo, você é uma extensão da videira, ó o galho. Você é uma extensão da videira de Deus. Por isso que Jesus falou: vocês farão obras maiores. A videira ela fica parada aqui, mas os ramos elas vão para mais lugares. Os ramos rompem territórios. Eu quero profetizar sobre a sua vida: nós vamos romper territórios. Haverá mais igrejas em nome de Jesus. As igrejas que se fecharam hoje vão se abrir, e a glória da segunda casa será maior que a primeira. Vai ser maior. Vai ser maior. Eu fico triste. Eu converso com alguns amigos e saber que igrejas estão fechando. Toda a poda fica feinha, né, Chico? Você olha para a árvore assim, tem um monte de fruta, aí vamos podar para dar mais. Mas quando você faz a poda, fica toda feia. Tem hora que a gente está meio feio. Mas a obra que Deus vai começar a fazer na nossa vida vai embelezar o nosso ministério. Talvez você está falando: meu ministério está meio mirrado, meio feio, eu não estou vendo nada acontecer, eu estou como uma árvore seca. Saiba de uma coisa: você vai passar o inverno e o outono, porque está chegando uma primavera na tua vida. Você vai começar a dar folhas, e você vai começar a dar fruto para a glória do Cristo. Ai, Shirabá, Suricalabá. Ah, é. Carai. Neganabashuri Calabás. Como Deus usou a pastora Josi aqui no início. Ô Jeremias, eu vim, eu te levantei para você derrubar, arrancar, mas também para começar a fazer uma grande obra. Eu vou te levantar. Danai comandarabashuri Calabás.
Eu sou a extensão da esperança desse mundo. Ramo de Deus, ramo de Deus, ramo de Deus. Parece que alguém te podou. Não, não, foi Deus. O homem não faz nada se Deus não permitir. Não reclame, não murmure, porque é Deus, é Deus. Ele não está fazendo por mal, não. Deus está usando ele. Está podado, está sentindo podado, está sentindo se deixado de lado. É para o melhor de Deus vir sobre a tua vida. Ramo de Deus, ramo de Deus. É ramo de Deus. Discípulo de Jesus precisa despertar o sonho da vocação no coração das pessoas. Meu Deus, eu já estou terminando. Jesus. Ai, calabachuri, calabás. Ê, Deus. Desperta. Deus está saindo daqui, a palavra profética está saindo desse altar e está começando a despertar sonhos nessa noite que estavam enterrados. Desperta sonho, desperta sonho. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Deus está trazendo nessa noite à sua memória aquilo que dá esperança. As palavras, as sementes que foram plantadas há muito tempo atrás, está vindo à tona e está trazendo esperança para você nessa noite. Adonai, comanda Hassúria. Você nasceu para despertar sonhos nas pessoas. As pessoas que andam com você precisam sonhar. Quando alguém não tem sonho, não possui nada. Qual é, queridos, o sentido da vida se não existe um sonho para motivar a gente a viver? Se o sonho for removido da gente, a oportunidade de uma geração é destruída. Se a gente não for esse tipo de discípulo de Jesus, de dar esperança, se você não for esse tipo de discípulo, Jesus te trouxe aqui porque você é esse tipo de discípulo. Você é. Porque caso contrário nós seremos apenas um bando de perdidos, reunidos todo domingo neste lugar para coisa nenhuma, sem entendimento, sem chamada, sem foco, não encaminhando e não sendo encaminhado para destino nenhum. Será em vão a nossa vinda para a igreja, será em vão a nossa comunhão entre os irmãos. Mas eu quero te dizer nessa noite, nada que fazemos, nada que plantamos, nada que as nossas mãos fazem para o Senhor é em vão. Todas essas coisas estão depositadas no tesouros eternos, e no tempo determinado virá uma enxurrada de Deus para a nossa vida. Cada lágrima, cada choro, cada lamentação, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para crescimento do Senhor. Você não pode perder o sonho de ganhar vidas para Cristo, de libertá-las pelo poder de Cristo, de ver essas vidas curadas, famílias restauradas, lares recebendo avivamento legítimo do amor de Deus.
Você é a extensão do reino de Deus para esse mundo. Seu trabalho resulta em transformar vidas, para libertá-las, curá-las e restaurá-las. Tudo. As portas do inferno não podem prevalecer contra os discípulos de Jesus, contra a igreja de Jesus. Não pode prevalecer. Não pode. Tudo que você faz tem que ter propósito de salvação. Tudo. O almoço que você almoça com aquela pessoa, não perca tempo de falar de Cristo para ela. Não perca. Está vendendo ração de cachorro? Fala de Jesus. Está arrumando uma geladeira? Fala de Jesus. Está vendendo uma tapoer? Fala de Jesus. Está dando aula? Fala de Jesus. Está vendendo roupa? Fala de Jesus. Está fazendo conta? Fala de Jesus. Está recebendo as pessoas para casar ou para fazer alguma documentação? Fala de Jesus. Fala de Jesus. Eu faço um bolo para vender? Fala de Jesus. Aonde eu fizer e o que eu fizer, eu tenho que fazer com o propósito de salvar vidas. Seja uma Dorcas, costura e fala de Jesus. Cortando uma viga, fala de Jesus. Soldando uma viga, fala de Jesus. Vendendo um carro, fala de Jesus. Atendendo uma mãe desesperada lá no CRAS, fala de Jesus. Fazendo uma assistência de enfermagem, fala de Jesus. Cortando, tricotando, fala de Jesus. Colocando uma batata frita, um hambúrguer lá no freezer, fala de Jesus. Abrindo um portão para uma pessoa, um cliente entrar no prédio, fala de Jesus. Inspecionando a obra que está criando ali, que está fazendo um banco, fala de Jesus. Aonde você estiver, seja luz, seja sal, seja um discípulo autêntico de Jesus. Jesus te abençoe. Pedindo doação, fala de Jesus. Até nos estoques, fala de Jesus. E em qualquer lugar, fala de Jesus. Pintando, fala de Jesus. Cuidando de uma criança na creche, fala de Jesus. Fala de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Será que eu posso ver alguém se levantando e declarando: eu sou um discípulo de Jesus? Meu Deus! Larai, calabachuri, calabás. Por favor, sobe aqui para a gente terminar o culto. Hanai Karabachúria. Feche os seus olhos. Eu quero ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Discípulos de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Jesus disse: olha, se vocês não acreditar que o meu Pai me enviou, nada do que eu falar vai adiantar para vocês. Assim tem